O karatê começou como um sistema de luta comum conhecido como Te entre a classe Pechin dos Ryukyuans. Depois que as relações comerciais foram estabelecidas com a dinastia Ming da China em 1372 pelo rei Sato de Xizang, algumas formas de artes marciais chinesas foram introduzidas nas ilhas Ryukyu pelos visitantes da China, particularmente da província de Fujian. Um grande grupo de famílias chinesas mudou-se para Okinawa por volta de 1392 para fins de intercâmbio cultural, onde estabeleceram a comunidade de Kumemurai, compartilharam seus conhecimentos de uma ampla variedade de artes e ciências chinesas, incluindo as lutas chinesas. A centralização política de Okinawa pelo rei Suasi em 1429, e a política de proibição de armas pelo rei Susin em 1477, posteriormente aplicada em Okinawa após a invasão do clã Shimazu em 1609, também são fatores que favoreceram o desenvolvimento de técnicas de combate desarmado em Okinawa. Havia poucos estilos formais de Chi, mas muitos praticantes com seus próprios métodos. Um exemplo sobrevivente é a escola Motobu Riki transmitida da família Motobu por Seikichi Uehara. Os primeiros estilos de karatê são frequentemente generalizados como Suri-te na-te e Tomari-te em homenagem às 3 cidades de onde surgiram. Cada área e seus professores tinham kata, técnicas e princípios particulares que distinguiam sua versão local do Chi das outras. Membros das classes altas de Okinawa eram enviados à China regularmente para estudar várias disciplinas políticas e práticas. A incorporação do Kung Fu chinês de mãos vazias nas artes marciais de Okinawa ocorreu em parte por causa dessas trocas, e em parte por causa das crescentes restrições legais ao uso de armas. O kata tradicional de karatê tem uma forte semelhança com as formas encontradas nas artes marciais de Fujian, como Fujian Ichi Crane Five Ancestor Zigangro Quan punho macio duro pronunciado Gojuken em japonês. Muitas armas de Okinawa, como Sai Tonfa e Nunchaku, pode ter se originado em e ao redor do Sudeste Asiático. Sakukawa Kanga estudou pugilismo e luta de bastão Bu na China de acordo com uma lenda, sob a orientação de Kozokun, criador do Kuzanku Kata. Em 1806, ele começou a ensinar uma arte de luta na cidade de Suri, que ele chamou de Tudi Sakukawa, que significava Sakukawa da mão China. Esta foi a primeira referência registrada conhecida à arte de Tudi. Por volta da década de 1820, o aluno mais significativo de Sakukawa, Matsumura Zumkon, ensinou uma síntese dos estilos de Suri-te, e Tomari-te, e Shaolin. O estilo de Matsumura mais tarde se tornaria o estilo Smrin-ryu. Matsumura ensinou sua arte a Itozu Anko, entre outros. Itozu adaptou 2 formas que aprendeu com Matsumura. Estes são Kuzanku e Xiangnan. Ele criou as formas Pingan e An ou Pinan em japonês, que são katas simplificados para estudantes iniciantes. Em 1901, Itozu ajudou a introduzir o karatê nas escolas públicas de Okinawa. Esses formulários foram ensinados a crianças no nível do ensino fundamental. A influência de Itozu no karatê é ampla. As formas que ele criou são comuns em quase todos os estilos de karatê. Seus alunos se tornaram alguns dos mestres de karatê mais conhecidos, incluindo Jishin Funakoshi e Shoki Motobu. Itozu às vezes é referido como o avô do karate moderno. Em 1881, Igaon Nakanhime retornou da China após anos de instrução com Ryu Ryuku, e fundou o que se tornaria Nachi. Um de seus alunos foi o fundador do Goju Rikishinjun Miyagi. Shinjun Miyagi ensinou karatecas tão conhecidos como Seku Iga, que também treinou com Igaona, Mitoku Yaji Miyazato Eishi e Seikichi Toguchi, e por um breve período próximo ao fim de sua vida, Anishi Miyagi, um professor reivindicado por Moryu Igaona. Além dos 3 primeiros estilos de karatê, uma quarta influência de Okinawa é a de Ueshi Kambun. Aos 20 anos, ele foi para Fuzhou, na província de Fujian, na China, para escapar do recrutamento militar japonês. Enquanto estava lá, ele estudou com SHK Siwa, chinês. Zhou Zi. Ele era uma figura importante do estilo chinês Nampa Sorin-ken naquela época. Mais tarde, ele desenvolveu seu próprio estilo de karate Ueshi Ryu baseado no Sanshin Seizan e Sanseiryu, kata que ele havia estudado na China. Jishin Funakoshi, o fundador do karatê Sotokan, é geralmente creditado por ter introduzido e popularizado o karatê nas principais ilhas do Japão. Além disso, muitos okinawanos estavam ensinando ativamente e, portanto, também são responsáveis pelo desenvolvimento do karatê nas principais ilhas.
Funakoshi foi aluno de Asato Ankimito Zuanko, que trabalhou para introduzir o karatê no sistema escolar da prefeitura de Okinawa em 1902. Durante este período, professores proeminentes que também influenciaram a disseminação do karatê no Japão, incluíram Ken Wamabunishi Jun Miyagi Kimotobu Kankentmiyama e Kambun Ueshi. Este foi um período turbulento na história da região. Inclui a anexação do grupo de ilhas de Okinawa pelo Japão em 1872, a Primeira Guerra Sino-Japonesa de 1894 a 1895, a Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905, a anexação da Coreia e a ascensão do militarismo japonês de 1905 a 1945. O Japão estava invadindo a China na época, e Funakoshi sabia que a arte da mão Tang China não seria aceita, daí a mudança do nome da arte para caminho da mão vazia. O sufixo do implica que o karatê-do é um caminho para o autoconhecimento, não apenas um estudo dos aspectos técnicos da luta. Como a maioria das artes marciais praticadas no Japão, o karatê fez sua transição do jutsu para o do por volta do início do século XX. O do em karatê-do o diferencia do karatê jutsu, pois o aikido se distingue do aikijutsu, o judô do jujutsu, kendo de kenjutsu e iaido de iaijutsu. Funakoshi mudou os nomes de muitos kata e o nome da arte em si, pelo menos no Japão continental, fazendo isso para que o karatê fosse aceito pela organização Budi japonesa Dai Nippon Butokukai. Funakoshi também deu nomes japoneses a muitos dos kata. As 5 formas Pinan ficaram conhecidas, como Yan. As 3 formas Naianshi ficaram conhecidas como Teki Seizan, como Anjetsu Shinchim, como Gankaku Ansu, como Impi. E assim por diante. Estas foram principalmente mudanças políticas, em vez de mudanças no conteúdo dos formulários, embora Funakoshi tenha introduzido algumas dessas mudanças. Funakoshi havia treinado em 2 dos ramos populares do karate de Okinawa da época, Sorin Riki e Smrei Riki. Em 1924, Jishin Funakoshi, fundador do Sotokan Karate, adotou o sistema dando fundador do Judô Jigoro Kano usando um esquema de classificação com um conjunto limitado de cores de faixa. No Japão, ele foi influenciado pelo Kendo, incorporando algumas ideias sobre distanciamento e tempo em seu estilo. Ele sempre se referia ao que ensinava como simplesmente karatê, mas em 1936 ele construiu um dojo em Tóquio, e o estilo que ele deixou para trás é geralmente chamado de Sotokan após este dojo. Soto, que significa onda de pinheiro, era o pseudônimo de Funakoshi, e Kan, que significa salão. A modernização e sistematização do karatê no Japão também incluiu a adoção do uniforme branco que consistia no kimono, e no doji ou kekoji, geralmente chamado apenas de karateji, e faixas coloridas. Ambas as inovações foram originadas e popularizadas por Jigoro Kano, fundador do judô, e um dos homens que Funakoshi consultou em seus esforços para modernizar o karatê. Uma nova forma de karatê chamada Kyokushin foi formalmente fundada em 1957 por Choi Yeong-il e nasceu na Coreia em 1923. Adotou o nome japonês Masutatsu Oyama, que elevação da alta montanha, quando decidiu dedicar sua vida ao karate. Kyokushin é em grande parte uma síntese de Sotokan e GMJK Riki. Ele ensina um currículo que enfatiza a vitalidade e resistência física, e sparring de contato total por causa de sua ênfase no sparring físico, com força total. Kyokushin agora é frequentemente chamado de karatê de contato completo ou Knockdown Karatê depois do nome de suas regras de competição. Muitas outras organizações e estilos de karatê descendem do currículo Kyokushin. Na opinião dele, os golpes deveriam ser reais, pois só assim cada praticante saberia seu verdadeiro potencial. Oyama criou então uma nova forma de luta, acrescentando o contato no karate. O novo estilo foi batizado de Kyokushin, que significa aprofundar-se na verdade, e hoje é praticado em mais de 100 países ao redor do mundo. No karate do Kyoan, Funakoshi citou o Sutra do Coração, que é proeminente no budismo Shingon. A forma é o vazio é a própria forma. Você pode até não ter a técnica suficiente para almejar ser faixa preta, mas agora já sabe tudo sobre a história do karatê. Se gostou do vídeo, deixe seu like, comentário e compartilhe. Breve mais vídeos no canal, se inscreva para ficar atualizado.